Natural do Rio de Janeiro, o nosso entrevistado é engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Desde o começo de sua carreira profissional, ele trabalhou como consultor de negócios. Nosso convidado também é gerente executivo da Exalquitec, uma incubadora de soluções tecnológicas para o agronegócio da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, cargo que exerce na instituição há quase 18 anos. O Entre o Café, uma prosa de hoje, recebe Sérgio Barbosa. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui em Petrolina, uma cidade que é a primeira vez que eu visito. Já começo perguntando de que forma as startups tecnológicas podem contribuir com o crescimento do agronegócio no semiárido brasileiro. Falando especificamente de uma realidade de vocês, que é um polo de produção de fruticultura a nível de exportação de alta tecnologia, o que eu vejo que é são grandes oportunidades para esse movimento das agtechs, que são justamente, como você disse, as empresas tecnológicas para o agronegócio. E a particularidade é o semiárido, e a realidade é a comercialização e cliente que vocês trabalham. Então eu vejo aí três principais oportunidades de inovações que já existem, que já estão acontecendo nesse movimento agtech do Brasil. A mais importante, sem dúvida, é a questão do manejo da água. A água é um recurso, água doce, é um recurso finito. Por mais que vocês tenham a pujança do grande Rio São Francisco aqui do lado, nós concorremos também com a água para uso urbano. Então são recursos que a gente tem que valorizar. Então quanto mais nós soubermos trabalhar esse importante insumo que é a água para a agricultura, seria estrategicamente fundamental. O segundo ponto vem a ter com a climatologia e manejo de doenças, que é voltado diretamente da parte de produção. São coisas extremamente ligadas. Clima favorável para doenças, clima não favorável para doenças. Se você entender as previsões climáticas, você pode trabalhar essa questão do monitoramento e mitigação de doenças da lavoura. E a terceira já é voltada principalmente para a parte de negócios, para o cliente, a exigência do cliente, que é o que nós chamamos de rastreabilidade. E a rastreabilidade são tecnologias hoje que nós temos disponíveis que podem ser aplicadas para a utilização do histórico da produção, do processo de produção de uma fruta local. Quando que ela foi colhida, que tipo de defensivo agrícola foi aplicado, quando que ela foi embalada, quando ela foi exportada. São informações hoje que o nosso cliente hoje exige e dá muito valor. Se tratando da Exalquitec, por que estruturar uma incubadora tecnológica dentro de uma universidade pública? A primeira incubadora do Brasil surgiu também numa universidade, que foi a Universidade Federal de São Carlos, o Parktec, isso em 1984. Então existe uma tradição de incubadoras estarem ligadas à instituição de geração de conhecimento. Por que isso? Porque nós trabalhamos no chamado risco tecnológico e geralmente o risco tecnológico, diferentemente do risco de mercado, é assumido pelo poder público e muito comumente pelas instituições de ensino, pesquisa e extensão. Então a Exalc teve uma primeira versão da sua incubadora em 1994. Depois ela foi repaginada em 2005, foi quando eu entrei, para uma incubadora chamada Base Tecnológica, totalmente voltada para inovações tecnológicas. Por que isso? Porque nós aproveitamos o conhecimento. Os objetivos da Exalquitec é transformar conhecimento em inovação, transformar a pesquisa num produto ou serviço voltado para a sociedade. E também apoiar as iniciativas empreendedoras da nossa comunidade acadêmica e do ecossistema local. Então, eu vejo com essa importância do setor de geração de conhecimento estar assumido uma incubadora, que são em projetos nascentes, basicamente. Quais são as principais contribuições da incubadora da USP nesses 18 anos de atuação? Eu digo o seguinte, nós já graduamos a empresa que começa na Exalquitec, né, e
e fica de uma forma temporária de 3 a 4 anos e depois ela sai para o mercado, vai para outros ambientes, vai para outras cidades, depende do destino dela. Quase 21 empresas nesse tempo todo que a Exalc-Tec funciona. E nós tivemos hoje empresas que estão muito bem colocadas no processo de inovação tecnológica do Brasil. Como exemplo, setores voltados à agricultura digital, à pecuária digital, ao controle biológico de pragas, análises laboratoriais e assim vai. Eu não vou, obviamente, listar todas as nossas empresas, mas são empresas hoje que são referências no Brasil dentro desse movimento de inovação tecnológica das chamadas AgTechs. E se você me perguntar qual é a contribuição mais importante, é a transformação do conhecimento em inovação para a sociedade. É uma das formas da sociedade ter retorno do investimento público que é feito na Exalc, como exemplo. E também um caminho profissional para um pesquisador. Às vezes, eu sou de um tempo que a característica acadêmica dos pesquisadores voltava-se principalmente uma carreira essencialmente acadêmica. Começo como pesquisador, viro professor e assim continuo dentro da universidade. Esse tipo de oportunidade é cada vez mais escasso. Então, a incubadora dá um caminho que não seja simplesmente o acadêmico para que ele se transforme num empreendedor e depois num empresário e siga a sua vida, né? Cumpra e tenha um destino profissional de sucesso, né? Que possa lhe dar todas as condições de vida que ele precisa. Quais são as principais demandas apresentadas hoje pelo setor produtivo, principalmente se tratando do semiárido? Eu vejo nessas questões, principalmente do manejo hídrico, da capacidade de utilizar da melhor forma sustentável o insumo mais importante da vida, que é a água. Então o semiárido ele precisa disso, né, na parte produtiva. E há características de ter uma pesquisa própria, que é desenvolvida pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, pela Embrapa e outros centros de pesquisas, que é uma característica da agricultura, do agronegócio brasileiro. Dentre os 3 setores, indústria, comércio e agricultura, a agricultura é o único que tem uma ciência própria, por uma característica de clima tropical que nos fez produzir em áreas extremamente hostis num primeiro momento. Um exemplo é o semiárido, outro exemplo, por exemplo, é o Cerrado brasileiro. Ninguém em 1970 imaginava que o Cerrado brasileiro se transformaria no celeiro do mundo. E isso é graças à ciência, à contribuição de tecnologias que são voltadas na base de conhecimento agronômico. Dentro da realidade da incubadora, como é lidar com as diferentes soluções e projetos para os variados setores do mercado? Não tenha dúvida que a gente trabalha numa gama de inovações de A a Z, né? Mas o mais importante é que o objetivo no final, que você tem que proporcionar para o seu cliente final, que é o produtor, são 2 coisas apenas. Como você vai reduzir o custo ou como você vai aumentar a produtividade dele. Então, essa é a grande questão. E dentro disso, dentro das tecnologias que são desenvolvidas a partir do conhecimento, da ciência, a gente tem que pensar no modelo de negócios. E o modelo de negócios é a grande disrupção de tudo que está sendo feito em termos de inovação tecnológica no agronegócio brasileiro, que é o modelo de negócio que trata diretamente a necessidade do produtor. Eu tenho que proporcionar aumento de produtividade ou redução de custos, né? Baseado principalmente em junção de determinados processos, tanto de produção como de insumos. Então eu vou juntar um determinado fertilizante, um defensivo, a própria água e colocar uma tecnologia digital da qual eu faça o uso sustentável disso, que você proporcione produzir mais com menos, produzir mais fibras, produzir mais proteína animal, produzir mais grãos, produzir tudo que é relacionado com o agronegócio com menos insumos, com menos recursos hídricos, com menos tempo, com menos área até. Então, tudo isso é voltado para o que a gente chama de agricultura sustentável.
E a agricultura digital, que hoje se incorporou nisso, é uma forma definida, na minha opinião, como a agricultura digital é a forma de você transmitir a informação de uma maneira rápida e eficiente para a melhor tomada de decisão do produtor. Então é isso hoje que está acontecendo, toda essa junção da agricultura digital, como eu transmito essa informação para tomar decisão e como eu incorporo o conhecimento, o insumo nisso tudo. Que outras iniciativas o senhor pode destacar que estão sendo desenvolvidas na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP para fortalecer novas tecnologias agropecuárias e a importância sobre esse debate com relação a essa atividade em diferentes instituições? Eu tenho muita admiração na Exalc com o trabalho que ela contribuiu para o agronegócio brasileiro na questão de controle biológico de pragas. O Brasil, pouca gente sabe, é a maior área de controle biológico do mundo, principalmente em função da cana-de-açúcar, com a utilização de microvespas para controle de lagartas, chamada broca da cana. E isso acabou se expandindo para outras culturas. É uma contribuição enorme porque você, através do que a gente chama de manejo integrado de pragas, você reduz consideravelmente o uso de defensivos químicos. Eu não estou fazendo uma crítica aos defensivos químicos, eles são importantes, eles fazem parte do manejo, mas associado ao sistema de controle biológico, dá redução de custos e dá aumento de produtividade. Então a Exalc hoje ela está muito bem posicionada nesse setor. É claro que ela é um centro de excelência também na parte genética, ciências do solo, ciências dos alimentos, ciências florestais, uma gama. Mas nós já trabalhamos com algumas empresas de controle biológico, que hoje são referências no Brasil, na inovação, que tem esse viés trabalhado desde a década de 60 com a ciência puramente básica, que se transformou numa ciência aplicada, e de ciência aplicada se transformou em inovação. Em 2016, o senhor idealizou a campanha Vale do Piracicaba, AgTech Valley. Como funciona essa iniciativa e o destaque que o projeto recebeu internacionalmente? Quando eu comecei a olhar ecossistemas que existiam no mundo e no Brasil, nós tínhamos simplesmente uma situação. Nós tínhamos ecossistemas em Pernambuco, Belo Horizonte, Porto Alegre, voltado principalmente para a parte de dados de tecnologia de informação. Nós tínhamos em São José dos Campos um ecossistema muito interessante, voltado à parte de defesa e imagens, né, aviação. E tínhamos no Rio de Janeiro um polo petroquímico, né? Mas eu olhava assim, puxa vida, o setor mais importante do Brasil não tem um ecossistema? O setor mais importante que tem ciência própria, que revolucionou, transformou o Brasil em 30, 40 anos, um consumidor de alimentos, um dos maiores exportadores do mundo, não tem um ecossistema? E aí, observando Piracicaba, ela tinha essas características. Quando a gente observa um ecossistema como o Vale do Silício na Califórnia, nós tínhamos o quê? Centros de geração de conhecimentos, universidades, nós tínhamos grandes empresas, recursos humanos, um ambiente empreendedor muito claro. Piracicaba, guardando as devidas proporções, tinha tudo isso. E aí nós vamos criar um nome, que eu gosto muito, Vale do Piracicaba, não de Piracicaba, porque a gente quer imaginar realmente a questão mais geográfica da importância do nosso rio, como vocês têm o Rio São Francisco, nós temos o Rio Piracicaba também, que é um orgulho local, e também o nome AgTech Valley para ser um nome mais entendível de uma forma internacional. Isso deu muito certo, por incrível que pareça, logo nas primeiras semanas seguintes, né, desse lançamento, nós tivemos um retorno enorme, tivemos muita gente visitando, simplesmente para conhecer o que já existia lá, os ambientes que já existiam. E depois, o que aconteceu também foi uma coisa interessantíssima, que foi o aumento dos ambientes. As pessoas começaram a ir para Piracicaba e criar os outros ambientes de inovação, tanto ambientes corporativos como ambientes cooperativos, e assim vai. Que desafios o senhor prevê para os próximos anos com relação ao agronegócio e qual será o papel da Exalc-Tec nesse meio? É posicionar o Brasil em algo que ele já faz há muito tempo, que é uma agricultura sustentável. Então nós produzimos 2, 3 safras por ano em condições tropicais extremamente benéficas e ao mesmo tempo hostis.
Hostis porque eu digo que a biodiversidade, existe uma pressão muito grande de doenças, de pragas, né, e de plantas daninhas em cima do sistema de produção que os europeus e os americanos em clima temperado não têm. Porém, nós temos sol o ano inteiro. Nós temos que saber aproveitar isso daí. E o sucesso de um, às vezes, incomoda outros. E a gente tem hoje uma questão muito clara do que é definido de agenda verde e também chamada de barreiras não tarifadas, né? Que simplesmente bloqueiam a produção do Brasil, alegando que não seja uma produção sustentável. Coisa que nós fazemos muito bem. Então, a tecnologia vai demonstrar que o Brasil faz isso muito bem, que o Brasil comprova que ele consegue produzir de uma forma sustentável. E isso vai quebrar essas barreiras e vai fazer com que o Brasil atinja mais mercados e gere mais renda para o nosso país. Em 2017, o senhor foi indicado pela revista Dinheiro Rural como uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio brasileiro. O que esse título representa para a sua caminhada na universidade pública? Em 2017, o Brasil estava num boom de explosão de produção e de tecnologias. O movimento de inovação, de agritech, estava crescendo bastante e me deixou muito contente, né? Particularmente, eu fiquei muito feliz, claro, com esse reconhecimento e também com outras personalidades também que estavam presentes junto comigo. Então, você ser um destaque, um setor que é destaque, só te envaidece, claro. Obrigado, senhor Sérgio, por essa entrevista. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.